Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação pro duelo importante, hein? Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. Técnico Leonardo Jardim definindo o time. Arbitragem definida, proposta muito alta por jovem zagueiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira foi dia de início para valer da preparação para o duelo com o Corinthians, vamos dizer assim, porque o Cruzeiro retornou do jogo com o Santos, os reservas que viajaram, a turma liberada e hoje teve treinamento pela manhã na Toca da Raposa 2. Então o Leonardo Jardim tendo aí um time descansado para começar bem este duelo de semifinal, quarta-feira, 9h30 da noite. Aliás, já fica o convite, teremos estúdio móvel KTO, hein? Na Esplanada do Mineirão, passe lá, Esplanada Sul, para dar aquela moral e participar das várias ativações que a gente tem com a KTO no Estúdio Móvel nesta quarta-feira, porque é jogo especial e a nossa cobertura começa muito mais cedo. Atenção, porque saiu a arbitragem para o jogo de quarta-feira. Anderson Daronco, a gente criticou bem o Daronco na semana passada no empate diante do Botafogo, picotando muito o jogo, pausando muito o jogo, e além disso teve aquele lance do Mateuzinho, o pênalti eu até acho que poderia ser marcado. Kaique foi muito afoito ali na marcação, então até entendo. Agora, o Matheus Henrique naquele lance, ele estava dando a falta do Mateuzinho, né? E não a falta do jogador do Botafogo, que depois o VAR corrigiu e acabou sendo expulso, mas um monte de falta, correndo não tão próximo ao lance, ou não correndo, né? Andando. Mas é ele, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, que apita o jogo da quarta-feira. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi VAR no jogo do Cruzeiro diante do Atlético Mineiro, aquele 2-0, o jogo da volta, na Copa do Brasil, né? E agora vai ter esse Cruzeiro e Corinthians, mas ele já foi VAR em Cruzeiro 2, Mirassol 1, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético 1, Cruzeiro 1, o jogo do Campeonato Brasileiro na Arena. Cruzeiro 3, Vitória 1, no Mineirão. E foi VAR também no jogo com o Ceará. Ceará 1, Cruzeiro 1, esse jogo recente agora. Então tá aí a escala da arbitragem para este compromisso. Lembrando que não tem mais ingressos estão esgotados. Muita gente perguntando sobre a venda de ingressos para domingo, o jogo da volta. O Corinthians que vai efetuar esta venda e ela deve se iniciar na quinta-feira, no próprio site do Corinthians. São 2.500 ingressos à disposição do torcedor do Cruzeiro. O preço será de R$200. Assim que tivermos todos os detalhes, vamos falar aqui na Samuca TV e também no nosso Central da Toca, centraldatoca.com.br. Sobre a preparação do Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim define nesta terça-feira, na última atividade, quem joga ali no ataque. O time todo mundo já conhece, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira. E aí, Arroio ou Sinisterra? E o Caio Jorge? É esse o time provável do Cruzeiro. Lembrando que o Wanderson voltou a treinar com bola, deve ser liberado para o jogo da volta. Para o jogo de ida ele está suspenso, então não tem como. Como ele está fazendo algumas atividades já com o grupo, tem chance de ficar no banco no domingo lá na Neoquímica Arena. Então é uma única dúvida que tem o Jardim, e o Jardim vai definir o time somente na última atividade amanhã. E pra gente, claro,
tem ainda aquela ativação no dia do jogo, na quarta-feira, na Toca da Raposa 2, mas é fato que é um Cruzeiro aí bem forte para começar bem este mata-mata de semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro que tá aí nesta reta final de temporada, mas recebendo assédio do mercado com algumas propostas altas, hein? E uma dessas propostas, o Joaquim Pinto tinha falado recentemente que tinha recusado uma proposta, né, por um jogador do Cruzeiro, não quis revelar quem era, mas agora surgiu outra proposta. A informação foi antecipada pela ESPN e a gente confirmou que é do Jonathan Jesus, o Zenit da Rússia, querendo pagar até 8 milhões de euros para ter o zagueiro Jonathan Jesus. E a gente apurou o seguinte, essa proposta não foi aceita, ela está na mesa do Cruzeiro, mas que o Cruzeiro tem a ideia para pensar em uma negociação que os valores têm que subir mais. Então, vamos aguardar se o clube russo fará essa investida maior para ter o jovem zagueiro Jonathan Jesus. Na época, o Ceará informou que o Cruzeiro pagou pouco mais de 8 milhões de reais para ter 90% dos direitos econômicos do jovem zagueiro. E aí, o Jonathan Jesus, então, bastante valorizado. E o Cruzeiro de olho nesta questão e se o clube vai aumentar a proposta. Foi um dia importante porque o Cruzeiro garantiu uma premiação legal na seleção do Brasileirão, que é feita pela ESPN, da famosa bola de prata. E o Cruzeiro levou com o zagueiro Fabrício Bruno, com o volante Lucas Romero, com o meia Matheus Pereira, com o atacante Caio Jorge, e o Caio ainda levou mais uma bola de prata porque foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E além disso, o Cruzeiro teve jogadoras representando no futebol feminino. Bianca Brasil, a goleira Camila, a Bedoya, volante colombiana, também recebendo o prêmio, e o Cruzeiro que fez uma grande campanha nesta temporada, e a Gisele também, lateral. Então a Gisele, Bianca Brasil, a Camila Rodrigues, goleira, e a Lorena Bedoya foram premiadas pelas atuações aí na temporada. Muito bacana, jogadoras do Cruzeiro aí levando este prêmio que é tão importante do nosso futebol. E o Cruzeiro aí aproveitando para parabenizar as jogadoras e também os atletas do time masculino, que agora tem o grande objetivo, que é chegar a uma final de Copa do Brasil. Sobre essa pergunta aí do nosso amigo, do Jardim e tudo, tá tendo aquele prêmio lá do Brasileirão. O Cruzeiro deve ser bem votado também, né? Nos jogadores aí. A gente vai falar mais sobre isso, o prêmio Bola de Prata da ESPN, que já teve, agora à noite tem. E o Pedro Lourenço está lá representando o Cruzeiro, porque o Cruzeiro treina amanhã, né? Então os jogadores, jogo quarta-feira, né? Ninguém ia para uma premiação hoje, tendo esse início de decisão na quarta. E aí, obviamente, foram perguntar ao Pedro sobre isso. A gente tem aqui um vídeo curto para trazer do 365 Scores, que é o Pedro falando justamente aquilo que a gente estava debatendo aí de Leonardo Jardim. A gente conversa todos os dias, né? Esperamos que ele fique para o ano que vem, né? E ele tem contrato 2026, mas a gente espera que ele fique. Estamos torcendo, focando aí na Copa do Brasil, esperando que ele continue com a gente o ano que vem. É o assunto, né? Como aprendeu, hein? Tá rezando na cartilha aí do Mister. Como aprendeu, ó. Palmas. Impressionante. A evolução de Pedro Lourenço. Palmas. E em outro trecho ele falou exatamente aquilo que eu tinha comentado aqui. Ele falou:
E por mim é mais 5 anos, e ele assina. Então, realmente, né? E aí ele acrescentou, o Jardim só vai embora se ele quiser. Então, é esse o assunto aí, mas realmente, aí, comunicação do Cruzeiro também, né? Bruno Faleiro e companhia lá, pessoal. Eu acho que isso aí foi um papel importante de todos ali, para falar com o Pedro o seguinte, ó, quanto mais falar e falar o que não deve, vai prejudicar somente Pedro e o Cruzeiro. Então, é uma evolução impressionante, né? E isso é fundamental, isso é fundamental. Samuel, a enquete aqui, que você quer que eu já coloque a próxima aí? Agora, JJ? deixa eu pensar a próxima aqui. Cara, Mas e aí, sobre o que disse o Pedro aí? Dá muito orgulho de ver o Pedro. E lá no início, né? No ano passado, início do Pedro, né? Que assumiu o Cruzeiro lá em 29 de abril de 2024 ainda. Tem pouco mais de um ano. Quando a gente falou algumas situações, né? Pô, aquela situação do Seabra. Teve uma entrevista do Pedro pro Fernando Fernandes da TV Bandeirantes, cara. Eu fui ouvindo ela assim, eu fui começando a passar mal, Nossa, sabe? eu sei qual foi. Você sabe qual que foi. Eu fui começando a passar. Não é? E aí, a época aqui também, a gente foi muito incompreendido por alguns e faz parte, né? A gente que emite opinião, muitos. Porque não concordar não quer dizer não ser compreendido. É diferente. Tem gente que leva a compreensão para um outro caminho, não entende mesmo, repito, né? Não quer dizer não concordar, não. E, o cara é dono do clube, ele fala o que ele quiser. Gente, mas é a imagem do Cruzeiro. O Pedro em forma de pessoa hoje, ele é a principal imagem do Cruzeiro Esporte Clube. Era esse o pedido, era esse o cuidado. Quem somos nós aqui? O cara adquiriu, não precisa de falar o que ele já fez, o que ele pretende fazer pelo clube, mas porque quando ele se comportava diante de alguns microfones, era o Cruzeiro que estava exposto. É isso. E ele, de fato, né, o Samuel chamou muito bem a atenção, o trabalho da comunicação do Cruzeiro, do Faleiro, juntamente com toda a equipe. Acho que a chegada, conversar com o Jardim e abrir a mente, né? Porque a gente vê, não numa terra tão distante assim, gente que tem a capacidade empresarial que o Pedro Lourenço tem, mas a cabeça é fechada. Né, vive na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. O Pedro Lourenço, não, ele abriu a mente dele para ouvir, ele teve humildade, cara, de ter ensinamentos numa área que ele não domina. Peraí, deixa eu ver o que essas pessoas, começando com a assessoria do Cruzeiro, depois com o Leonardo Jardim, provavelmente ouvindo também, trocando ideias com o Joaquim Pinto, e hoje a gente tem um cara, velho, que tá aí, ó. Não adianta, sabe? Você imagina o Game of Thrones, tem 1000 flechinhas indo lá na direção, querendo de alguma forma invadir e conseguir algum tipo de informação. Não vai conseguir. Através desses caras não vai conseguir. Porque o Pedro Lourenço aprendeu o comportamento. Ponto. O valor. E assim, vai de encontro com aquilo que eu falei, né? Toda semana a mesma pergunta. Toda oportunidade que eles têm, eles fazem a mesma pergunta. Então, eles vão continuar dando as mesmas respostas. Porque, tipo assim, não tem o que falar. O bicho pegou lá. É a chuva, meu amigo. É a chuva. A quem interessa. Lá, Matheus Baú. Daqui a pouco ele tá de volta aí. Mas vendo nessa questão aí do Pedrinho, né? Essa mudança, até o pessoal falou aqui o Darlan, finalmente o Pedro aprendeu a falar com a imprensa. Então, é aquela questão, né? Ele, quando abre a boca para falar alguma coisa do Cruzeiro, não é só um torcedor ou um patrocinador, né? Quando ele era só o patrocinador, ele já tinha uma influência grande. Agora ele tem as falas dele são muito mais estratégicas.
E eu acho que passa um pouco também por aprendizado, né? Por trabalhar com gente diferente. Teve um período ali trabalhando com o Alexandre Matos que a gente pode dizer que também, né? Certamente o Pedro aprendeu alguma coisa daquele período, o que fazer, o que não fazer. Aí quando chegou o Leonardo Jardim, ele já foi acrescentando, agora com o Joaquim Pinto e outros profissionais do Cruzeiro. As pessoas que têm mais sucesso no seu ramo de atividade, elas costumam ter essa capacidade, né? De ouvir e, inclusive, de aprender com o erro dos outros, né? Porque qualquer um consegue aprender com o próprio erro. Você lembra o que você fez que deu errado? Tem gente que insiste no erro, mas a maioria de nós consegue aprender com o erro. Agora, quem aprende com o erro dos outros é aquele que está sendo ainda mais esperto, né? É aquele que vai sair na frente. Então, acho que o Pedrinho tem os méritos e a gente tem que reconhecer, porque nos momentos que ele falou besteira, a gente criticou bastante aqui mesmo e vamos continuar fazendo se acontecer de novo, espero que não aconteça, mas a gente vê uma evolução dele nesse papel, como alguém que não precisa, não é a lógica do se me perguntar eu respondo. Eu posso guardar algumas informações, manter de forma estratégica aqui para ser colocada no momento propício. Eu acho que tudo isso é papel de um gestor de clube também, como é o caso dele, né? Então acho assim que o Pedro também está indo num bom caminho e como o Leonardo Jardim é importante para isso, né? Para essa visão do futebol de forma mais global. Eu acho que a família do Pedro Lourenço também está pegando muito das manhas aí com o português e eu não consigo ver alguém que teve mais influência que ele nisso. Tá? Eu acho que o Jardim tem também uma participação muito boa nessas mudanças do Pedrinho aí. E claro, né, gente, o que aconteceu antes do Jardim também contabiliza. Pessoas inteligentes aprendem. O Pedrinho está aprendendo e bobo, pode ter certeza que ele não é. Ô Emerson, e assim, vocês que são da área, né, formados aí, o jornalismo, né, a forma de se comunicar mudou muito aí nos últimos anos, né, principalmente com a mídia independente aí cercando os clubes e tudo mais. A gente estava conversando outro dia sobre o Fala Fonte lá da ESPN, né? Pô, é um programa que depende de falar de especulação, né? De contratações e tudo mais. Como que você movimenta um programa sendo que não tem especulação no momento, né? Não está a janela, não está aberta, ainda não é o momento ali de você falar daquilo. Cara, você vai pegar um assunto e vai espremer ele até não ter mais caldo nenhum, né? E aí, cara, quando tem... né, igual. E aí, por exemplo... Ele fala assim, ó, o Cruzeiro vai estar interessado no Pedro, do Zenit, por 30 milhões de euros. Solta, assim, ó. Não, e aí eu falo que no caso do Jardim... Eu falo que no caso do Jardim é o seguinte... os caras fazem a mesma pergunta, quem está acompanhando aí já tá ligado, que é a mesma pergunta sempre, só que aí, quando ele não crava a permanência, o cara que está produzindo o programa lá vai falar assim, pô, vamos falar assim, será que ele não está dando a entender que ele vai sair? E aí os caras ganham 20 minutos de programa ali debatendo sobre a intenção da fala do Leonardo Jardim. Entendeu? E aí é por isso que eu tô falando. A pessoa tem que filtrar. E os caçadores de corte, Baú? E aí para fazer o corte, né? Que o Jardim tem que respeitar o Cruzeiro e falar que ele tem que ficar, que ninguém é maior que o Cruzeiro, aí começa as bravatas, né? Então, é desse jeito que acontece. Então, o torcedor tem que entender que os caras precisam do engajamento. E aí eles vão te criando essa ansiedade de que o Jardim tem que falar, só que na verdade o cara tem contrato, gente. Então... eu só sei uma coisa, no dia que o Jardim sair, eu vou falar assim para ele: não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu, borboletas sempre voltam e o seu Jardim sou eu. Meu Deus do céu. Não é possível, velho. Que música é essa, Valuzoca? Isso aí é Vitor e Léo, Borboletas. Essa é bonita. Essa aí até eu... Parei essa. Chegou outro trecho aqui do Pedro, falando sobre o Caio. O homem tá firme mesmo. Essa da TNT, vou pegar aqui. Aí
Que a gente coloca aqui. Cadê o Caramujo? Se o Jardim ficar, você vai encarnar o Baldaço, igual fez com o Abelão, ou Samuel? Dependendo do que vier aí já nessa Copa do Brasil, já estarei daquele naipe. Aqui, ó, perguntaram, olha o Pedro. Caio Jorge. Questão do Caio Jorge. Qual que é a questão? O Caio Jorge tem vários times da Europa querendo ele, né? Craque do Brasileiro, foi artilheiro. Olha, o Caio é um menino, chamei de menino, né? Que eu tenho uma relação muito boa. Para a Rússia, por frio, ele não quer ir. Então já é boa notícia, né? Mas nós não temos ideia de desfazer nenhum jogador do time titular, a não ser uma proposta muito fora da curva e que o jogador queira ir. Não é o caso do Caio. Ele não quer sair do Brasil, ele quer disputar a Libertadores, e eu também não tenho interesse nenhum de vender muito menos o Caio, né, que foi um campeonato. Você vê o Caio artilheiro brasileiro, o último artilheiro brasileiro do Cruzeiro foi em 1970, você nem pensava em nascer, né, que foi o Tostão. Então a gente é um menino iluminado, nós estamos muito felizes com ele, eu espero que ele continue muito tempo lá com a gente. Cara, e sabe que isso é importante aí também? Claro que vai ter um momento em que o Cruzeiro vai vender jogador, né? Mas, tipo, quem tiver interessado, filho, pode ficar sabendo aí que pro Pedro, claro, uma proposta de 35, 40 milhões de euros é muita grana, velho. É muita grana pro futebol. Mas, no cenário aí do Pedro, não é tão grana assim, né? Já vai ficar. Então, certamente, o Cruzeiro vai ao mercado também, né? Vai. Tem base, mas tem que ir ao mercado, né? Quer buscar jogador pra zaga. Já ouvi dizer que o Cruzeiro ainda procura um jogador que possa também atuar pelo lado esquerdo da defesa. Hoje é o Vidalba, né? Hoje tem o Vidalba, mas pode ser mais um pra dar uma reforçada. Eu fico muito curioso com um nome que chama Bruno Alves. O Marcos está aqui, o Fabrício, são ex-atletas, fizeram formação de base, chegaram ao time principal. O Bruno Alves está lá no Cruzeiro. O Bruno Alves é um zagueiro de potencial. Volta e meia chega aí uma sondagem por ele. É um atleta que tinha aí um perfil muito técnico. É muito técnico o Bruno Alves. Foi, inclusive, na Copa do Mundo Sub-20, representar a nossa seleção brasileira. É um atleta que, vamos ver, será que se acontecer um movimento desse vai ganhar mais espaço? Vai ganhar mais chance? O Panzi também já elogiou o Bruno Alves aqui em algumas oportunidades. Vamos ver. Mas certo que o Cruzeiro vai atrás de zagueiro, sim. Bruno Alves, como ele falou, Cirilo, eu trabalhei com ele lá na base ano passado. Ele fez uma excelente copinha esse ano. É um jogador que é excelente na parte de construção. Vive treinando, tá tentando melhorar nessa parte de confronto, sabe? Cabeceio, bola aérea. É um menino que tem se esforçado. Agora tem que acompanhar no dia a dia, né, Panzi? Eu acho que o Cruzeiro tem reposição. Tudo bem, buscar zagueiro, mas a gente pode ver ali na base também. Tem um sobrinho do Vitor Hugo, né? O sobrinho do Militão lá, o Milita, que tem feito boas partidas no Sub-17 com a seleção brasileira, inclusive, sabe? Então, tem jogadores ali. O próprio Cauã Prats é um excelente zagueiro pela esquerda. Então, acho que tem boas. Tem soluções ali também, né? Como é que você encara, Edu, essa possibilidade aí de negociação do Jonathan? Lembrando, proposta chegou, mas o Pancelli falou que o Cruzeiro quer 2 conto a mais. A proposta que o Cruzeiro quer 10 milhões, que você falou? De euros. De euros. Não, cara, comprou por 8 milhões de reais um reserva que tem poucos minutos na temporada. Comprou bom jogador. Quando? Ano passado? Ano passado. Foi. Acho que ano passado. Exatamente, ele chegou ano passado. Valorizou? Cara, por 8 de euros, você quintuplica. Você quintuplica o valor que você pagou num jogador que hoje é seu reserva. Que tem 21 anos, seu salário do Bruno Alves tem 20. Um ano abaixo. Eu sempre que assisti o Bruno Alves, ele jogou pela esquerda. Ele é canhoto? Eu não sei se ele é canhoto ou destro. Ele é destro, jogou pela direita também. Mas sempre que eu vi, foi ele pela esquerda. Até jogou de lateral direito esse ano, também? Tudo. Até uma brincadeira, Panzi, até legal você comentar, que ele é bom nos dois, é um zagueiro que é ambidestro, né? Uhum. Ele vai com as duas, mas de origem, né? Vamos colocar de origem, é da direita. Mas assim, ele tem características também de jogar com a esquerda. Pra mim o Cruzeiro tá certíssimo. Nessa hora você negocia, você não fala assim na primeira proposta que vem, mas eu acredito que por 8, por 7 de euros, o Cruzeiro não segura. Eu acho que acaba se desenhando ou construindo, assim,
um desenho de negócio, sabe? Pô, os caras vêm com 8, eu não aceito, quero 10, daqui a pouco eu deixo uma porcentagem no seu bolso, entendeu? Nem eu, nem tu. Eu acho que você já tem 8. Você libera... Já tem 8, mas vale 100% de alguma coisa do que 10%. Você já tem 8, entendeu? Aí você negocia, de repente... Ali os caras do Cruzeiro ali são safos pra isso aí. Não somos nós aqui que vamos ensiná-los. Né? Com certeza. Ô Marques, zagueiro pra composição de grupo tem que fazer em casa? Eu acho. Você de repente tem 3 ali mais experientes, o quarto e o quinto, pô, é legal que seja da base. Uma base de competência, né? Não adianta você botar um garoto ali que não vai dar conta do recado, mas bem pontuado aqui pelo Fabrício e pelo Pance, pô, os caras são da seleção, sub-20. Tem um outro que jogou muito bem o Mundial sub-17. Então você, poxa, acaba oportunizando também esses garotos. Olha só, você contratou um atleta por 8 de reais. Vem uma proposta de 8 de euros. Aí você começa a construir um garoto que, obviamente, por ter jogado o Mundial, está sendo observado também por clubes lá fora. É dessa forma que funciona essa engrenagem, entendeu? E zagueiro, cara, se eu tenho 3 experientes, o meu quarto e o quinto tem que ser prioritariamente da base, Cirilo. O Wellington Campos está com a gente? Daqui a pouquinho vou chamar o nosso Wellington Campos. Aliás, é um dia de premiações, né, no futebol brasileiro, e o Cruzeiro certamente como destaque, né, nessa temporada, certamente lembrado aí nas premiações. Pansieri, como é que tá a agenda aí até a próxima quarta-feira? Cruzeiro então treina amanhã à tarde e fica concentrado para esse duelo contra a equipe do Corinthians, né? Tem com certeza o jogo às 9h30, vai ter aquela ativação na quarta-feira, isso é normal, o técnico Leonardo Jardim faz. É uma atividade um pouco mais leve ali, um trabalho físico, tem orientação de bola parada ofensiva, defensiva na parte da manhã, ali no finalzinho da manhã, mas amanhã mesmo, então, à tarde, os atletas já dormindo na Toca da Raposa, foco total na equipe do Corinthians. Hoje teve treino de manhã, o Wanderson foi a novidade, fez parte desse treino, mas pro primeiro jogo contra o Corinthians não pode jogar, nesse primeiro confronto, ele tá suspenso com o acúmulo de cartões. Ô Cirilo, só um detalhe, eu acho que o Cruzeiro vai ao mercado atrás de um zagueiro. Sim. Porque ano que vem o Cruzeiro tem Libertadores, o Cruzeiro tem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Tem que ir ao mercado atrás de um zagueiro. E ano que vem tem Copa do Mundo. Se o Fabrício Bruno for convocado para os amistosos de março, ele vai para a Copa do Mundo. E nós vamos trazer uma... Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!